Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Fábio Ferreira, doutor em psicanálise, hipnoterapeuta, practitioner de barras e axis. E hoje eu vim conversar um pouco com vocês a respeito das fases do luto, né? Muitas pessoas já entrando amanhã nessa data que no Brasil se guarda o dia de finados, dia 2 de novembro, me questionaram a respeito de um story que eu fiz no Instagram, falando em pular etapas da vida. E elas queriam e gostariam de saber sobre como são as fases do luto. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre as fases do luto, ok? Vamos lá então. E a primeira fase do luto é a fase da negação, né? A pessoa sabe o que aconteceu, ela entende o que aconteceu, mas ela não permite que os sentimentos se manifestem, que as emoções se manifestem. Por isso que muitas vezes pessoas, quando perdem um ente querido, elas não choram durante o velório, não choram durante o enterro, porque ela entende que se ela resguardar isso é uma forma dela não só se mostrar forte para outras pessoas, mas que ela vai evitar o sofrimento dela, evitando que esses sentimentos venham, que eles aflorem, como um choro, né? Como, por exemplo, aquelas pessoas que sentem demais e preferem ficar quietas no seu canto. Então, esse é um processo de negação. Essa é a primeira fase. A pessoa se nega a passar por isso. Ela se nega a deixar que essas manifestações venham. Ok? Então, vamos então para a segunda fase do luto. E a segunda fase do luto é a fase da raiva, né? Nesse momento, a pessoa, ela culpa alguém, ela culpa algo, ela culpa até mesmo Deus por aquilo que aconteceu, né? E a pessoa, por todas as palavras que você dirige a ela, tudo aquilo que você fala para essa pessoa, para ela soa falso, soa vazio. Ela entende que você não consegue sentir o que ela está sentindo dentro dela. Então, por que você diria aquelas palavras de conforto para ela, sendo que você não sabe o que ela sente dentro dela? Ok? Então, essa é a fase da raiva. Ela sente raiva de tudo, porque aquele conflito interno que ela está, ela não consegue permitir, ela não consegue aceitar que aquilo foi uma coisa inevitável e essa raiva ela flui na pessoa, tá bom? Então vamos então para a terceira fase do luto. Vamos lá. E a terceira fase do luto é a fase da barganha, tá? Onde a pessoa, ela acredita, ela cria uma ideia de que é possível ela reverter aquela situação, ela criar uma estratégia, alguma forma de fazer com que aquilo seja trocado, que aquilo não aconteça, que aquilo não aconteceu, né? Ela procura trocar aquilo com algumas outras coisas, por exemplo, eu daria tudo, eu faria tudo para que isso não tivesse acontecido. Eu daria a minha vida para que essa pessoa que eu amo tanto, para que essa pessoa querida não tivesse partido. Ela começa a fazer uma troca, tá? Dentro dela mesma, para que isso possa vir a amenizar a dor. É como se ela conseguisse reverter a situação daquilo que aconteceu. Mas, infelizmente, isso é inevitável. Isso não é possível, né? Então, essa é a terceira fase que a pessoa passa, a fase da barganha, ok? Então, vamos para a quarta fase do luto. Vamos lá. E a quarta fase do luto vamos dizer assim, é a fase mais delicada, é a pior fase do luto, do processo que a pessoa passa, que é a fase da depressão, né? Que é o momento que a pessoa cai em si e ela vê que aquilo realmente aconteceu. Ela vê que aquilo é inevitável, aquilo é irrevogável, que infelizmente não tem como se voltar atrás. E aí a pessoa, ela se emerge naquele sentimento, ela deixa que aquele sentimento comece a dominá-la. E esse é um dos pontos mais críticos das fases do luto, porque se a pessoa não souber lidar com essa situação da perda, que é o momento que ela realmente entende que aquilo aconteceu e não é possível voltar atrás, é nesse processo que muitas pessoas param no tempo e ficam nesse processo de luto, nesse processo depressivo do luto, por meses, por anos. Tem pessoas que ficam por décadas. Tem pessoas que também partem desse mundo e partem com essa depressão por ter perdido o pai, por ter perdido a mãe.
por não ter entendido que aquela situação deveria ter passado. Ela não passou pelas fases que ela deveria ter passado. E ela vive imersa nessa depressão e muitas vezes desencadeia uma depressão profunda em que a pessoa não consegue se recuperar sozinha ou nem mesmo com a ajuda de um terapeuta. Porque o primeiro ponto para que a pessoa consiga se livrar de qualquer problema é ela querer. E ela se entrega de tal forma a essa fase do luto que ela não quer sair daquilo. Para ela não tem saída, ela não enxerga uma porta de saída, ok? Então essa é a quarta fase, que é a fase da depressão. E vamos então para a quinta e última fase do processo de luto. Vamos lá. E a quinta e última fase do luto é a fase da aceitação. É quando aquela perda, a pessoa aceita ela com paz, com mais serenidade. É quando a pessoa entende que tudo aquilo, aquele vazio que for deixado, aquele vazio ele começa a ser preenchido por outras coisas. Que coisas são essas? São as lembranças boas que se tem da pessoa que partiu. São as lembranças de quando a pessoa estava feliz vivendo com eles aqui e não aquele pensamento, aquela lembrança, aquele sentimento triste da perda. É como se aquele vazio que existia dentro da pessoa, e é o que acontece, ele é preenchido por uma tranquilidade, por uma aceitação. E é nesse momento que se encerra as fases do luto. Então, a quinta fase do luto é a fase da aceitação, tá? Onde a pessoa aceita que aquilo aconteceu por algum motivo, que aquilo teria que acontecer, não, se não fosse naquele momento, seria um outro momento qualquer, tá? É onde muitas pessoas se apegam às suas religiões e elas aceitam dizendo que se era da vontade de Deus, que a vontade de Deus foi feita, que se a pessoa estava sofrendo por alguma doença, ela se libertou dessa dor. E essa fase é uma fase muito importante, que é onde se encerra um ciclo, né? Aquele ciclo todo de dor que a pessoa veio passando, ele se encerra com a aceitação. Ok? Vamos lá então para mais algumas considerações aqui para vocês. E as considerações que eu falei para vocês antes é a respeito de como superar o luto, né? Como é possível a pessoa passar por isso e superar essa perda. Exatamente o que eu falei agora, passar por isso. Não é possível você pular as etapas do luto. Você precisa passar, é o seu momento, você precisa sentir, você precisa chorar, você precisa externar aquilo, você precisa ter o seu momento. Você precisa passar por esse processo de luto no seu tempo, ok? O problema é quando esse tempo ele se estende demais por décadas. Tem pessoas que sofrem muito por uma perda. Então, é necessário se passar pelas 5 fases do luto? Sim. Você precisa, é como se você pulasse uma dessas fases, é como se um pedacinho da sua história ficasse preso, amarrado lá atrás. E muitas vezes as pessoas não desenvolvem na sua vida, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida amorosa, e muitas vezes ela não identifica o porquê disso tudo. E sempre tem aquele sentimento, sempre tem aquele vaziozinho aqui dentro que a pessoa não consegue identificar de onde vem. Então, para você poder passar por essas etapas, sinta cada etapa dessa, certo? Passe pelas 5 fases de uma forma que você, ao chegar ao final, que é a última, que é a aceitação, você se sinta leve, você não se sinta culpada, você não se sinta só, você não se sinta perdida no mundo por ter perdido uma pessoa tão querida. Então, as fases do luto, elas são importantes e elas não devem ser puladas, nós não devemos tentar mascarar esses sentimentos, essas emoções que nós temos, como na primeira, que é a negação. Nós não devemos negar que esses sentimentos venham a aflorar em nós, que eles venham para fora. Deixe que eles venham no momento em que você sentir cada uma das etapas, no momento em que você sentir cada uma das fases, deixe que ela venha em você e passe por ela, simplesmente passe por ela, ok? Eu vou dar agora então algumas dicas aqui para vocês de como fazer isso,
ficar mais leve para você, ficar mais tranquilo para que você possa passar por essas fases, ok? Então vamos lá em algumas dicas para vocês. E a primeira dica que eu dou para vocês é justamente o que eu tinha falado agora há pouco. Respeite o seu momento. Cada pessoa passa por essas fases por um tempo diferente. Tá? Tem pessoas que ficam semanas, tem algumas pessoas que sentem alguns meses. O problema é quando isso se estende por muito tempo. Aí você procura um profissional para poder estar ajudando você a lidar melhor com essa situação. Alguma coisa ali você não entendeu durante essas fases. Você precisa entender e deixar que isso venha a deixar aquele vazio ser preenchido dentro de você. Mas respeite o seu momento, ok? Cada pessoa tem o seu tempo, tá bom? Então vamos lá que eu vou passar mais uma dica para vocês. Uma outra dica que eu costumo dar para meus pacientes, que faz parte do tratamento também na questão de uma perda, é a questão de você procurar não ficar próximo de coisas que lembrem a pessoa que você perdeu. Não que isso você vai fazer por muito tempo, mas evitar de ter... Tem muitas pessoas que gostam de ter a peça de roupa daquela pessoa guardada, um objeto pessoal daquela pessoa, que ela tinha muita estima, muito carinho, a pessoa quer guardar isso com ela. Não é que você não deva, mas procure por esse período de luto que você vai passar, não se aproximar muito dessas coisas para que isso não gere sofrimento em você. Então se afaste, procure evitar de deixar fotografias da pessoa em lugares que você tenha fácil acesso, que você veja, peças de roupas que era da pessoa que você estimava muito e continua estimando, lógico, junto e próximo a você, para que aquilo não traga as emoções dentro de você. Como eu sempre falo nos meus vídeos, vocês sabem, nós vivemos emoção. O nosso subconsciente, as nossas memórias, elas são baseadas em emoções. Então, quando nós nos aproximamos de algum desses objetos, isso gera uma emoção na gente. E é justamente aquela emoção, aquele sentimento que eu pergunto para os pacientes. Eu até bati a mão no microfone aqui. Esfreguei a mão em cima, mas é aquela emoção que a pessoa não consegue explicar o que ela sente e sente aquele vazio. Tá bom? Então procure por um período até você se sentir melhor, se afastar desses objetos, dessas coisas que lembrem essa pessoa que partiu. Tá? Mais uma dica para vocês eu vou deixar aqui. Vamos lá. A outra dica que eu quero deixar para vocês é vocês pensarem de uma forma que você precisa continuar pela pessoa que partiu, pela pessoa que deixou esse mundo que nós vivemos. Procure se colocar no lugar dessa pessoa. Imagine que você parta e seu filho fique aqui pensando e remoendo tudo isso, essa perda dentro dele. Você gostaria que seu filho passasse por esse processo? Você gostaria que seu filho ficasse sofrendo essa perda por longo tempo? Não. Então pense dessa forma também. Pense como essa pessoa gostaria que você estivesse aqui. Como ela gostaria de ver você de onde ela está. A forma que você está aqui hoje, lembrando dela de momentos felizes, de momentos gostosos. E não com tristeza, porque se você lembra dessa pessoa com tristeza, parece que essa pessoa, ela não foi uma pessoa feliz. Parece que essa pessoa ela não agregou nada de bom em você, porque é uma tristeza que gera um vazio, e esse vazio vai fazer com que essa pessoa pense, nossa, ao invés de pensar em mim com alegria de tudo aquilo que eu fui, tudo aquilo que eu fiz, ela fica triste em lembrar de mim. Então, pense na pessoa, como ela está pensando de onde ela esteja, como você está lembrando dela aqui. Tá bom? Vou passar mais uma dica para vocês, vamos lá então. E a próxima dica e última dica que eu vou deixar para vocês aqui é a dica de você seguir em frente. A pessoa que você estimava, que você amava, ela partiu, mas você continua aqui nesse plano. Deus tem um propósito na sua vida, né? Todos nós sabemos que nós temos um tempo determinado aqui nessa terra. Alguns partem mais cedo, outros partem mais tarde. Indiferente desse tempo em que a pessoa parta desse mundo que nós vivemos, nós vamos sentir a perda dessa pessoa. Porque ela era uma pessoa querida, uma pessoa que nós gostávamos de estar perto.
que gostaríamos que ela ficasse perto da gente pelo resto da vida. Mas nós sabemos que a nossa vida ela é um ciclo. Ela tem um início, ela tem o seu desdobramento e ela tem um final, né? E todos nós vamos ter o nosso final, seja ele antecipado por algum motivo, ou seja ele a longo prazo. Então, siga em frente. Continue vivendo seus dias da melhor forma possível, para que quando chegue o momento da sua partida, tá? Você parta daqui feliz, você parta desse plano, desse mundo, com sentimentos de dever cumprido, e você parta daqui deixando nas pessoas aquela sensação de alegria e felicidade da pessoa que você foi e vai continuar sendo para elas. Tá bom? Foi um vídeo diferente que eu fiz, todo mundo sabe que eu faço os vídeos sempre mais elétricos, animados assim, mas é um tema meio delicado para ser tratado. Então eu espero que possa ajudar vocês de alguma forma e procure fazer isso. Pense nessa pessoa que deixou esse plano, essa pessoa que você amava tanto e partiu, de uma forma feliz. Pense como ela está lá e como ela gostaria de ver você vivendo aqui, enquanto você ainda estiver cumprindo o seu tempo aqui nessa terra. Ok? Fique com Deus, um forte abraço e qualquer dúvida sabem onde me encontrar aqui na Clínica Victória. Forte abraço e até mais.